Olá a todos, dando continuidade aos vídeos que eu estou fazendo sobre o Novo Testamento, por que os judeus não aceitam Jesus como Messias. Eu acredito que eu já estou aproximadamente na metade, por incrível que pareça. Claro que eu estou resumindo bem nesses esboços. Então, o que nós já vimos nos vídeos anteriores? Nós já vimos que Jesus não cumpre as profecias do Velho Testamento, eu mostrei isso no primeiro vídeo. Que o Novo Testamento isola versículos do Velho Testamento e aplica a Jesus. Tem contradições absurdas, já mostrei isso no terceiro vídeo. É antagônico ao Velho Testamento. Não tem base histórica, que nem eu falei do silêncio dos historiadores. Tem paralelos com Messias solares. E tem paralelos com personagens condenados no Velho Testamento, que nem o pastor lá de Zacarias 11, ou Isaías 14, 12 e assim por diante. Mas aí quando você chega nesse ponto, os cristãos eles sempre argumentam das curas e milagres de Jesus. Tanto que é narrado no Velho Testamento quanto nas igrejas modernas. Os cristãos eles acreditam que o fato do Novo Testamento narrar que Jesus fez curas e milagres faz dele o Messias. O Padre Quevedo, por exemplo, tem no YouTube para quem quiser ver, ele costuma dizer assim, que milagres são a assinatura de Deus. E mesmo hoje, nessas igrejas evangélicas expandem, prometendo curas e milagres, e acreditam que isso gera salvação. Você pode ver que abre uma igreja por dia hoje em dia, e sempre eles colocam aquela placa, venha, Jesus vai te curar, venha se curar. Ou dão testemunho de pessoas que foram curadas. Eu tinha uma doença incurável e me curei por Jesus. Isso é uma forma de expandir as igrejas. Mas será que isso realmente é verdade? Será que isso é um forte argumento? Até porque tem pessoas que quando chegam nesse ponto aqui desse estudo, uma das grandes preocupações das pessoas é justamente isso, é o medo. Ah, mas Jesus fazia milagres, então é bom a gente nem estudar esses assuntos. Então vamos analisar um pouco isso. Qual é o problema de curas e milagres? Primeiro, o Velho Testamento não prometia nenhum Messias que faria cura e milagre. Você pode ver nas profecias messiânicas, que eu já mostrei lá no primeiro vídeo. E nenhuma delas diz, o meu servo Davi curará muitos e fará grandes sinais. Se alguém souber algum versículo que diz isso, me mostra, porque no Velho Testamento não diz. Curas e milagres não são exclusivos do cristianismo. Existem cura e milagre em todas as religiões, no islamismo, no budismo, no hinduísmo. Até entre ateus você pode encontrar algo miraculoso. Por que não? Como Deus falou lá para Moisés, eu tenho misericórdia de quem quiser ter misericórdia e pronto. Então você pode ver de repente um ateu que está com uma doença grave, de repente o médico não sabe nem como explicar, o cara se recuperou. Pode ser até o sistema imunológico, neurológico, sei lá, enfim. Isso pode acontecer em qualquer lugar. O próprio Iago, daquele canal 2 Dedos de Teologia, inclusive nada pessoal contra ele, mas ele falou naquele vídeo dele, em que ele fez aquela resposta ao Bernardo Kister, que é aquele debate que eles estavam tendo lá, católico e protestante. Ele falou que as outras religiões também têm milagres, ele falou exatamente isso, só que ele atribuiu ao diabo. Que inclusive é uma coisa que os protestantes fazem muito, os evangélicos, quando é a cura na minha igreja é de Deus, quando é em outro lugar ou em outra religião é do diabo. Então ele mesmo falou isso, mesmo sendo protestante, para vocês verem que pelo menos os evangélicos não negam que existem sim curas em outras religiões. E o próprio Novo Testamento cristão diz que sinais miraculosos podem não ser de Deus. É daí que o Iago acho que tirou essa base para atribuir ao diabo esses milagres, porque o Novo Testamento também diz isso. Por exemplo, em Mateus 24, Jesus advertiu, surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios. Então milagre, sinal e prodígio não é exclusivo do cristianismo, não é exclusividade só de Jesus. Ah, porque a minha igreja é verdadeira porque Jesus faz milagre. Segundo Jesus, os falsos profetas também fariam sinais e prodígios, milagres. Apocalipse, por exemplo, ele fala que a besta que subiu da terra, ele fala que a besta faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra. Inclusive, que nem eu mostrei um pedacinho naquele vídeo anterior do Apocalipse, é engraçado, que tem algumas igrejas que fazem esse tipo de rito, de subirem no monte, alguns pastores evangélicos que oram e Deus manda fogo ali onde eles estão orando, pelo menos aparece fogo de algum lugar. Engraçado, Vocês viram como o Apocalipse tem muitas estranhezas? Uma hora, se eu for continuar fazendo esses estudos, eu vou mostrar mais algumas estranhezas do Apocalipse que vocês vão achar interessante também. E enganos que habitam na terra com sinais. Aqui, sinais não é só de Deus, ou só dos cristãos, ou é um sinal de que Deus está agindo. Se até a besta, segundo o Apocalipse, a segunda besta faz sinais de prodígio para enganar as pessoas, então qualquer um pode fazer sinal e prodígio, ou até demônios, como acreditam alguns, podem fazer sinais de prodígio para enganar as pessoas. Então não é exclusividade e não é caráter messiânico isso. E o próprio Novo Testamento também fala que cura não é salvação. Eu já mostrei isso aqui no outro vídeo, para quem não viu.
Jesus curou 10 leprosos, aí só um deles voltou para agradecer. Aí Jesus pergunta: não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Aí Jesus se vira para aquele único que voltou e falou: a tua fé te salvou, dando a entender que os outros não foram salvos. Eles foram curados? Foram. Receberam uma cura. Foram salvos? Não. Então cura, milagre, essas coisas não é exclusividade do cristianismo e nem sinal de que Jesus seria o Messias por causa disso. Se Jesus fazia mesmo tantas curas e milagres, por que os judeus pedem um sinal para Jesus, segundo o Novo Testamento, e ele mesmo nega esse sinal, dizendo que só seria dado o sinal de Jonas? E um detalhe, 2 vezes Jesus nega, ou se nega, a dar um sinal para os judeus. Aí fica a pergunta, se ele fazia mesmo tantos sinais, curava cegos e leprosos, fazia paralíticos andarem, por que os judeus pediam um sinal para ele? Uma curiosidade aí para reflexão aqui, ó. Só em Mateus você vê 2 vezes isso, uma em Mateus 12, onde os fariseus pedem um sinal, aí Jesus fala: não, não vai ser dado outro sinal, senão o sinal de Jonas. Como quer dizer, eu não vou fazer sinal nenhum. E aqui em Mateus 16, tem uma outra citação parecida, onde eles pedem que Jesus mostre algum sinal do céu, e Jesus diz claramente, ó, e nenhum sinal será dado, nenhum. Quer dizer que ele não ia fazer nenhum sinal. Então é meio estranho. Ronaldo, mas os milagres e cura de Jesus eram um sinal da boa nova, do evangelho que Jesus estava pregando. Até a palavra evangelho, eu separei aqui só para vocês verem, a palavra evangelho em grego, que significa boa nova, ela não é nova. Ela já está desde a Odisseia de Homero, lá do século 12 a.C., e também foi encontrada numa inscrição em Priene, na Jônia, numa frase comemorativa e de endeusamento de Augusto, no seu aniversário, significando a boa nova no trono. Isso muito antes de Jesus Cristo. Só para vocês verem que nada disso é novo. E por fim, curas e milagres aconteciam antes de Cristo e por Cristos antes de Cristo, por incrível que pareça. Vamos ver alguns exemplos aqui, ó. O mundo grego-romano. Aqui é de um livro que eu tenho salvo aqui, que eu li pela internet, mas eu não tenho como copiar o texto, aqueles livros pagos, tal, etc. Então eu vou mostrar só um pedacinho aqui para vocês verem. O mundo grego-romano reconhece relatos de milagre. Os mais famosos são atribuídos ao deus grego Asclépio, ou Esculápio, né, dos romanos. É aquele deus que tem um símbolo da mesma serpente de Moisés. Ele tem um bastão com uma serpente enrolada nele, que é o símbolo internacional da medicina. O santuário mais famoso de Asclépio é do século 6 ou 5 a.C. e se achava no Epidauro, no norte de Peloponeso. Esse santuário pode ser considerado a Lourdes da antiguidade grego-romana. A fama dessa divindade, né, desse deus das curas, multiplicou os santuários em outras cidades do mundo grego. Porque naquela época, só fazendo uma pausa aqui, eles acreditavam mesmo que esse deus Esculápio curava. Tanto que ele se expandiu, que nem eu falei aqui no começo, que nem as igrejas evangélicas se expandem no Brasil. Por quê? Porque aquilo era verdade para eles. Assim como uma pessoa hoje em dia da nossa época, isso que elas veem nas igrejas é a verdade para elas. Aqui ele fala, ó, como Cos, Corinto, Atenas, Pérgamo e até em Roma. São mais de 300 os santuários a ele consagrados, ao deus da medicina grego. O culto ascléptico era muito difundido também na Síria e Palestina. Estava presente nas cidades como Sidônia, Ascalon, Sabate, Tiberíades, Gerasa, Cesareia, Marítima, Ptolomaida e mesmo em Jerusalém. Segundo se constata através de monumentos com inscrições, testemunhos literários e moedas. Ou seja, tem até provas de que isso tudo aconteceu. O centro do culto era sempre uma fonte de água sagrada, junto ao templo, como de Pérgamo, por exemplo. Haviam pórticos destinados aos enfermos que ali iam dormir na esperança de insônia, receber a indicação de remédio que os curaria. Que lembra muito aquele tanque de Betsada, né, que fala lá no Evangelho de João, onde tinha um paralítico, né, que se banhava esperando uma cura. Os sonhos tidos no santuário eram interpretados na manhã seguinte pelos sacerdotes, que indicavam os remédios para a cura, caso o paciente não despertasse já curado. Pausanias teria visto 6 estelas recobertas de relatos de curas instantâneas ou miraculosas. Tais relatos destinavam-se à edificação dos fiéis, para convencê-los do poder da divindade. Ponto. Além de curas por sugestão, charlatanice ou milagre, os santuários de Esculápio eram também centro de tratamento, onde os médicos faziam até cirurgia. Hipócrates, o pai da medicina grega, por exemplo, estava ligado ao santuário de Esculápio de Cnidos. Foram-nos transmitidos 80 relatos de curas atribuídas a Esculápio. Você viu, 80 curas foi transmitido. Isso é só o que nós temos recebido. O número mais que não chegou até nós. O esquema dos relatos é parecido com os dos relatos de cura nos evangelhos. A apresentação do enfermo e de seu mal,
a intervenção da divindade durante a incubação no santuário e a cura. As atividades milagrosas no mundo pagão podiam provir de santuários, da magia ou de homens carismáticos ou reformadores religiosos e sociais. Entre eles menciona-se um certo rei Eunos, um milagreiro siciliano que está na origem de uma revolta de escravos, também era um homem que fazia milagres e tinha intenções políticas. Na Palestina do século I havia profetas messiânicos que anunciavam o fim da ocupação romana, como Teudas, que é mencionado em Atos, capítulo 5, versículo 36. O sectário Jonas e Simão o Mago, também mencionado em Atos, capítulo 8, versículo 9 e 13. E outro milagreiro conhecido, eu já mostrei isso aqui em outros vídeos, era Apolônio de Tiana, filósofo e mago. Nasceu na Capadócia e teria viajado pela Índia, pela Babilônia, pelo Egito, vivendo de modo irrepreensível e piedoso o ideal pitagórico. Teria sido morto numa perseguição de filósofos em 93 d.C., ou de morte natural em 137 d.C. Filóstrato, retórico e sofista grego, que escreveu uma biografia sobre Apolônio de Tiana, atribui a ele cerca de 20 milagres, contrapondo intencionalmente a figura de Jesus, como quem quer dizer, Apolônio é o Cristo, não Jesus, porque Apolônio fez 20 milagres. Vocês viram como já havia isso naquela época? Eu vou pular aqui só esse pedaço aqui que eu coloquei na ordem errada, já que eu estou falando do mundo grego pagão, eu vou falar agora de Vespasiano. Vespasiano, que nem eu mencionei naquele vídeo, mas agora eu achei as fontes, ele era um milagreiro, segundo Tácito e Seutônio. Tácito, na sua obra, ele revela que Vespasiano praticou curas milagrosas, restaurou a visão de um cego e curou um homem com uma mão doente, parecido aquele milagre de Jesus, da mão atrofiada. E a cura de um cego é semelhante a um episódio atribuído a Jesus em Marcos, onde Vespasiano curou um homem cuspindo nos olhos. Está aqui a história, está no livro de Tácito, na história, no livro 4, capítulo 81, quem quiser pode pesquisar, está registrado. Eu não vou ler tudo, porque senão vai ficar muito comprido o vídeo, mas diz que um cego suplicou a Vespasiano que se dignasse a molhar os seus olhos em rosto com cuspe, isso segundo Tácito, e um outro com uma mão doente, por conselho do mesmo Deus, aqui você viu que os deuses eles eram seguidos, que nem no mundo antigo, pediu que o César lhe calcasse com a planta dos pés. Aí depois que Vespasiano atendeu, imediatamente a mão voltou ao uso, o homem que tinha a mão doente ou atrofiada, e o cego voltou a enxergar. Seutônio também mencionou o mesmo episódio semelhante, mas em vez de curar uma mão doente, Vespasiano curou um homem coxo. Aqui, essa aqui é a citação de Seutônio. Vespasiano restauraria os olhos se ele cuspisse em cima deles, e daria forças à perna, se ele dignasse a tocá-las com o calcanhar. Lembrando que Tácito e Seutônio não citaram Jesus. E o autor romano Dio Cássius, que viveu entre 155 a 235, também falou dos milagres de Vespasiano em Alexandria e no Egito. Mas esse autor já é de um tempo muito posterior, então ele pode ter usado Tácito e Seutônio como fonte. Mas ele publicou na obra História Romana, em 80 volumes. E está aqui no livro 65, capítulo 8. O próprio Vespasiano curou duas pessoas, uma com uma mão murcha e outra cega. Como? Cuspindo nos seus olhos. Vocês viram? Então, se isso é sinal de ser Messias, Vespasiano então seria o Messias. O que, aliás, dá a entender, inclusive, que nem eu mostrei naquele vídeo lá sobre as profecias lá de Daniel, que um homem que viria seria mesmo Vespasiano, aquele do reino eterno, chifre pequeno, etc e tal. Aliás, Tito e Vespasiano, mas eu vou falar disso mais para frente. Segundo Flávio Joséfo e o próprio Seutônio e Tácito, o Vespasiano era o Messias. O autor judeu-romano Flávio Joséfo, originalmente Yosef ben Matatias, ele nasceu em Jerusalém em 37 a.C., era de uma família de aristocracia sacerdotal judaica. Aos 30 anos ele participou da grande revolta judaica contra os romanos e como líder militar na Galiléia. Nesta guerra os romanos foram liderados inicialmente por Vespasiano, que conseguiu conter a revolta. Quando a vitória dos romanos se tornou evidente, Joséfo preferiu ser capturado pelas tropas romanas do que participar de um pacto suicida entre seus companheiros de guerra. De prisioneiro, rapidamente ele passou a ser protegido do general e depois imperador Vespasiano, romano Flávio Vespasiano e do filho Flávio Tito. Foi por causa disso que ele adotou o nome deles, Flávios, porque Flávios era o nome deles. Por isso que Yosef virou Flávios Joséfos. Pouco depois da queda de Jerusalém, ele seguiu Tito até Roma e lá ele recebeu a cidadania romana, uma pensão, e assim como um livre acesso à corte de Tito e de Domiciano. Joséfo escreveu sobre a revolta dos judeus, etc. e tal.
e ele obteve favores da família Flaviana, por isso que o nome dele era Flávio. Porque ele fez uma previsão, ele predisse que o rei do mundo inteiro, aquele que as profecias hebraicas antigas diziam que viria de Israel, seria o próprio Vespasiano. Vocês notaram até porque, que nem eu falei naquele vídeo, que a citação que eles falam que Vespasiano citou Jesus é equivocada? O próprio entendimento de Vespasiano, só para vocês entenderem aqui nessa altura do vídeo, era de que Vespasiano era o Messias. Realmente tornou-se imperador quando chegou a Roma, vindo da Judéia. Vespasiano seria um Messias até para os próprios judeus, porque ele trouxe ordem e salvou-os da alta aniquilação. Assim, segundo Joséfo, José imitou Isaías, porque no seu tempo Isaías também profetizou que um estrangeiro, que seria no caso Ciro, o rei da Pérsia, que eu já falei para vocês que Ciro é chamado de Messias, ungido, já mostrei acho que 500 vezes isso daqui, seria o Messias, o rei do mundo. Então, só para vocês entenderem, no entendimento de José, Vespasiano seria o Messias. É por isso que tem aquela teoria de Átilo que eu falei para vocês, de que talvez Joséfo fosse um autor do Evangelho. Porque Joséfo talvez tenha escrito os Evangelhos, mas não tendo Jesus em mente, mas Vespasiano. Você lembra que eu falei que Vespasiano também era chamado de o filho do homem? Vespasiano também curou cegos, Vespasiano disse, eu farei de vós pescadores de homens. E várias outras referências, então, provavelmente, pode ser isso. Então aqui tem mais um trecho da citação, eu não vou ler tudo porque senão vai ficar muito comprido, mas só para vocês entenderem, Joséfo, ele também era profeta, né, Flávio Joséfo, ele previa as coisas. E ele previu que a guerra não ia ser boa, que eles iam perder a guerra, mesmo ele fazendo parte da resistência judaica. Aí ele resolveu se converter ao helenismo. Ele chegou perto do Vespasiano e ele falou, e ele saudou Vespasiano como um rei, com majestade. Vespasiano ficou até bravo, porque se o imperador soubesse que ele estava sendo saudado como um rei, ele seria morto por traição. Aí mal ele falou isso, chegou um mensageiro de Roma e falou, Nero morreu, você foi proclamado imperador romano. Olha, perdão, acho que não foi nem depois de Nero, acho que teve Galba, Otto e Vitela, aqueles três que não chegaram a ser reis, mas eles proclamaram Vespasiano. E aí Vespasiano começou a ter essa visão, aí Flávio Joséfo começou a ter essa visão de que Vespasiano era o Messias. E segundo Tácito e Seutônio, eles também tinham uma visão parecida. O cronista romano Tácito, que escreveu entre o ano 100 e 110 a obra histórica lá, Historiae, apenas os 4 primeiros livros e 26 capítulos do 5º livro dessa obra sobrevivem, cobrindo os acontecimentos do ano 69 e 70. Detalhe, também não fala de Jesus. Então a obra completa provavelmente cobriria desde o período das guerras civis até mais ou menos o período dos Flavianos. Aqui ó, Galba, Otto e Vitélio, que eu esqueci de mencionar ali, que foi depois de Nero, perdão. E até o seu filho Tito e Domiciano. O autor romano Seutônio, ele escreveu por volta do ano 121. Ele escreveu a obra dos 12 César, conhecido como Vida dos 12 César. É um conjunto de biografia que fala de Júlio César, os 11 primeiros imperadores romanos, Augusto, Tibério, Calígula, Cláudio, Nero, Galba, Otto, Vitélio, Vespasiano, Tito e Domiciano. A semelhança de Joséfo, Tácito e Seutônio, escreveram também sobre Vespasiano cumprir a profecia do Messias que viria da Judéia. No entanto, como escreveram depois de Joséfo, é provável que eles tenham se baseado no escrito dele, um peace, até talvez tenham se influenciado por Joséfo. Olha o que Tácito escreveu. É possível que as misteriosas profecias já circulassem, e que portentos e oráculos prometessem a púrpura a Vespasiano e aos seus filhos, no caso principal deles, Tito. Mas foi só depois da ascensão dos Flavianos que nós romanos acreditamos nessas histórias. Lembrando que eu falei que aquela profecia de Daniel também pode ser uma referência a Tito, porque Tito tem muitas características que batem sim com aquela profecia de Daniel. Mas não é messiânica, é uma profecia de um rei diferente, que viria, um chifre pequeno, que faria guerra aos santos, por um tempo, 2 tempos, metade de um tempo e assim por diante. E Tácito escreve, a maioria estava convencida de que as antigas escrituras dos seus sacerdotes referiam-se ao presente, precisamente o tempo em que o Oriente triunfaria e da Judéia surgiriam homens destinados a governar o mundo. Esta misteriosa profecia referia-se a Vespasiano e Tito, viu, os dois. Mas o povo comum, fiel às egoístas ambições da humanidade, pensaram que esse alto destino estava reservado para eles e nem as suas calamidades lhe abriram os olhos para a verdade. E Seutônio, na vida dos 12 Césares, também faz uma citação aqui, ó, Vespasiano e Tito. Mas os rebeldes judeus que a leram como se referindo a eles próprios, olha, os malvados dos judeus, pensaram que era deles, mas era de Tito e Vespasiano que eles estavam falando. Então, todos esses foram salvadores e milagreiros antes de Cristo.
Agora, o que eu pulei aqui que eu ia mostrar para vocês era o Yeshua ben Pandira. O Talmud, que nem eu falei, curas e milagres, existe em todas época, toda religião, em todo mundo. E o Talmud cita alguns. Esse aqui é um especial, que é o Yeshua ben Pandira, que foi um judeu milagreiro, de quase um século antes de Cristo. E é engraçado também que, além dele ser um milagreiro, tem muita coisa na história dele que é parecida com a de Jesus. Ele viveu na época do reinado de Alexandre Janeu. E ele era um inútil devasso chamado Pandera, que era o pai dele, ou Pandira, que era um soldado romano, se eu não estou enganado. E ele vivia perto da casa de uma jovem chamada Maria. Olha que coincidência, o nome da jovem era Maria, noiva de um certo homem chamado João. Aí Pandira seduziu a Maria e ela ficou grávida. Aí quando João soube, ele foi procurar o sumo sacerdote, Simão ben Chetá, e ele aconselhou ele a arrumar testemunha para levar ela para o Sinédrio, para repudiá-la publicamente. Mas aí o João, para evitar a vergonha, ele fugiu para mais longe. Então aqui não acontece que nem no Evangelho, mas é bem parecido. Aí a Maria deu à luz a um rapaz e chamou ele de Jesus. Aí quando o rapaz cresceu, ele se mostrava insolente com os magistrados do Sinédrio, e as pessoas diziam: que bastardo. Aí Simão ben Chetá disse, isso aqui é traduzido do inglês, tá, pessoal, da minha fonte, então se tiver algum errinho, uma letrinha errada, vocês perdoem, tá? Sim, este é o filho de Pandira, e Maria que era noiva de outro. Portanto, ele é um bastardo, filho de uma adúltera. Aí publicou-se um edito, expulsando-o do seu meio, e Jesus fugiu para a Galileia, onde ele morou muitos anos. Então esse Yeshua ben Pandira também era um Jesus da Galileia. Aí havia aqui, segundo o Talmud, uma pedra no templo onde estava gravado o Shem Ha-Meforash, ou seja, que era o nome de Deus, um nome indizível de Deus que ninguém pode dizer. E segundo aqui a lenda, não vou ler tudo porque está ficando cansativo, acho que até para vocês, os judeus, para ninguém pegar o nome de Deus, eles colocavam 2 leões mágicos lá, que eles tinham umas palavras místicas, que nem o mito do Golem lá da Idade Média. Cá o leão rugia e a pessoa, quando saía, esquecia o nome de Deus. Aí diz essa lenda aqui do Talmud que esse Yeshua, ele foi lá, ouviu o nome de Deus, que era o lugar onde era pronunciado, né, no Santo dos Santos, eu acho que no Yom Kippur. Aí quando eles, para não esquecer o nome de Deus, ele escreveu num pergaminho, fez um corte na perna e escondeu dentro do corte. Aí quando ele saiu, o leão rugiu, ele esqueceu, mas aí ele pegou, abriu a carne, recuperou o pergaminho e lembrou o nome de Deus. Aí por causa disso ele começou a fazer curas e milagres com o nome de Deus. Ele dizia assim, ó: eu não sou filho de uma virgem, porque na verdade não, ele não era filho de uma virgem, mas como o Pandira fugiu, era isso que ele contava. Eu sou o filho de Deus que Isaías profetizou que viria de uma virgem. Outro equívoco. E os judeus diziam: mostra-nos um sinal. Que nem eu falei ali em cima do Evangelho, o mesmo que falavam para Jesus. Aí o que esse Jesus fez? Ele pegou o papel, leu o nome sagrado, ele curou um leproso. E todo mundo se ajoelhou perante ele e disse: tu és o Filho de Deus. Os anciãos e os sábios começaram a ficar bravos com ele, começaram a conspirar para entregar ele para a rainha Genô. Aí Jesus se dirigiu a Jerusalém, montado num burro, e foi recebido com grande pompa. Ou seja, esse Jesus também teve uma entrada em Jerusalém. Aí os judeus foram lá pedir para a rainha Salomé Alexandra fazer justiça, e Jesus foi levado à presença dela. Lá ele curou um leproso e ressuscitou um morto. Aí a rainha falou: eu não encontro culpa alguma nesse homem, ele é realmente o Filho de Deus. Aqui, ó, estão vendo a similaridade? Aí depois os sábios se reuniram novamente e eles resolveram escolher alguém para descobrir qual era o nome de Deus, né, que eles esqueciam quando eles saíam daquele lugar. Só lembrando que essa história é só uma história talmúdica, tá, pessoal? Não é pra gente tomar tudo como literal. Aí um tal de Judas se ofereceu. Aí Jesus começou a dizer: assim como as escrituras dizem acerca de mim, eu vou subir para o céu e para o meu Pai Celeste. Aí esse Judas foi lá, pegou o nome de Deus, também descobriu, e foi confrontar esse Jesus. Chamaram Jesus, que estava lá numa multidão, na beira de um rio, onde ele pegou 2 pedras de moinho e fez um peixe e multiplicou. E eles foram à presença da rainha. Chegando na presença da rainha, eles começaram a brigar. Aí eles começaram a suar. Como a pessoa sua se torna impura, os 2 caíram. Aí Jesus fugiu, tentou voltar de novo. Aí os judeus acabaram encurralando ele. Alguém pegou, o próprio Judas encontrou Jesus dormindo aqui, cortou a carne dele e removeu o pergaminho. Aí chegou o dia da festa dos pães fermentados, que é a festa dos pães ázimos, né? Ou seja, seria o primeiro dia de Páscoa. Jesus queria ir no templo de novo para recuperar a palavra secreta. Mas aí chegou lá esse tal de Judas, foi lá, avisou os sacerdotes, e os sacerdotes não deixaram, capturaram ele. Aí Jesus foi amarrado a um pilar e foi chicoteado. Colocaram uma coroa de espinho
e quando ele pediu água, deram vinagre para beber. Aí Jesus falou a seguinte palavra: meu Deus, por que me abandonaste? Depois ele foi levado para o Sinédrio, foi sentenciado à morte e por fim ele foi apedrejado até a morte. Não foi que nem Jesus que foi crucificado. Procuraram uma árvore para pendurarem ele, por causa daquilo que diz lá em Deuteronômio, que eu falei, que o maldito tem que ser pendurado, que é maldito de Deus. Mas aí não acharam, acabaram colocando ele numa gruta, depois tiraram o corpo dele da gruta, depois o próprio Judas assumiu que tirou o corpo dele da gruta e os seus discípulos proclamaram que ele ascendeu ao céu. Vocês notaram muita semelhança? Tem muitas semelhanças com a história de Jesus de Nazareno da Bíblia. Só que tem, o problema é que essa história ela se passa no reino de Alexandre e Janeu, entre o ano 103 e 76 a.C. E a sua morte foi no reinado de Salomé Alexandre, que é entre o ano 76 e 67 a.C. Ou seja, quase um século antes de Cristo, já tinha um Jesus milagreiro com uma história bem parecida com a história de Jesus. E por fim, para finalizar, o Cresto dos Essênios, que eu mencionei para vocês. Crestos é a pessoa que, segundo o seu Tônio, que é de um livro de história, mas o livro é pago, aqueles livros tem que baixar e tal, eles disponibilizam só um pouquinho para você fazer uma pesquisa. Cresto é a pessoa que, segundo o seu Tônio, na vida dos 12 Césares, teria incitado os judeus a praticarem distúrbios em Roma no período do imperador Cláudio, no ano 41. Aí depois vem a igreja, pega isso daqui, falsifica e fala que seu Tônio estava falando de Cristos, mas era Crestos. Cerca de mais de 100 anos antes de Cristo, os essênios já praticavam muitos rituais do cristianismo, como a Eucaristia, e já falavam em Salvador, que chamavam de Crestos. Como pode? Antes mesmo de Jesus nascer, os essênios já praticavam inúmeros rituais do cristianismo. Isso deu margem à errônea interpretação de que Jesus era um essênio. Inclusive tem gente que pensa até hoje que Jesus era essênio por causa disso, João Batista, e que aprendeu muitos rituais de liturgias desse povo. Os essênios valorizavam a humildade e a vida ascética, a caridade, e os essênios falavam por parábolas, coisa que os budistas também já faziam antes mesmo dos essênios. Praticavam a cerimônia do pão e do vinho, como se fosse o sangue e o corpo de Cristo. Isso tudo muito antes do suposto Jesus Cristo ter nascido. Os romanos simplesmente assimilaram essas crenças, assim como tinham feito com a religião grega e depois com o mitraísmo. Detalhe, o mitraísmo também tinha um ritual do pão e vinho, que era um ritual que já vem lá do Egito Antigo, que no Egito Antigo Osíris também tinha um ritual ao deus Osíris, que era do pão e vinho, modificando-o para os seus próprios interesses. Cresto era um mito para os essênios, talvez eles mesmos nem acreditassem na existência dele de fato, do tal Cresto, e os romanos tornaram esse mito e depois lhe deram vida própria. Destruíram tudo e todos que pudessem se contrapor a essa verdade. E como nós sabemos disso, Ronaldo, ter destruído? Nós sabemos muito dos essênios hoje pelos manuscritos de Qumran e descobertas arqueológicas. Aí no ano 70 da era cristã, os romanos invadiram de Jerusalém e destruíram todos os documentos dos essênios para que não fossem comparados o Cristo da igreja romana com o Cresto dos essênios e não questionasse os dogmas de Jesus. Então, como vocês viram, milagres e curas haviam muito antes de Cristo e haviam Cristos antes de Cristo. Desde o Cristo lá do Talmud, que também era Jesus, o nome dele. Desde o Cristo dos essênios, que também era Crestos, um nome bem idêntico. Desde o Vespasiano, que era um filho do homem, que também fazia milagre. E tinha um documentário no YouTube, se uma hora vocês acharem, vocês assistam. Porque eu não achei mais, e eu perdi quando meu HD foi danificado, eu tinha, que era chamado Os Rivais de Cristo. Onde eles mostravam isso daqui, inclusive João Batista, que João Batista, para quem não sabe, a seita do João Batista, os seguidores dele, era uma seita que rivalizava com Jesus também. É pena que eu não coloquei nesse vídeo que eu esqueci, mas quem sabe no próximo ou no outro vídeo eu fale sobre isso. Mas eu já mencionei para vocês, que os seguidores de João Batista diziam que João Batista era o Messias e não Jesus, que está registrado na patística. Então, antes de Cristo, já haviam todos esses aqui que faziam curas e milagres. E um detalhe, as profecias messiânicas não falavam que o Messias ia fazer cura e milagre, até porque cura e milagre não prova nada. Porque nem o próprio Novo Testamento fala, falsos profetas também fazem curas e milagres, fazem sinais de prodígios. A besta do Apocalipse também faz curas e milagres, sinais e prodígios. Então isso, com todo respeito, não prova nada. Agora, nenhuma profecia dizia isso. A profecia dizia que o Messias ia fazer coisas específicas, correto? Quem quiser saber o que, veja os vídeos anteriores aí dessa série que eu estou postando. Em breve talvez eu continue. Obrigado aí por ter assistido. Paz a todos.